Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai ter uma conversa séria sobre bullying. Vamos lá? Pessoal, o bullying é um assunto muito delicado hoje em dia. Parte da comunidade, parte da sociedade é contra falar sobre bullying, o estudo sobre bullying, tem que aceitar o bullying sempre esteve aí, a zoeira never ends, né? A zoeira sempre esteve aí, dá apelido de não sei o que pra um, de não sei o que pra outro, isso faz parte da normalidade e é isso aí. Não gostou, senta e chora. E uma outra parte das pessoas, da comunidade, da sociedade, se importam com isso. E entre esses tem aqueles que de fato estudam, têm a possibilidade de entrar em pesquisas sobre isso, pedagogos, psicólogos, né? Existe uma rede aí de profissionais que estão olhando para isso de uma forma séria, porque vivenciam isso diariamente e mais do que só vivenciam isso diariamente. Tem dados da Organização Mundial da Saúde que são alarmantes. Os índices ali mais críticos sobre essa temática não dá para passar despercebido. Infelizmente aqui no YouTube a gente não pode falar de certas temáticas mais densas sem sofrer algum tipo de punição por parte da empresa. Então, eu vou tentar falar algumas coisas específicas e espero que vocês entendam. Mas, a princípio, dá para falar sobre tudo isso. Então, bullying é um ato de agressão, de violência, que pode ser física, pode ser psicológica, pode ser verbal, tudo isso pode ser parte da mesma, né? Todas elas podem ser uma mesma prática ou práticas separadas. É um ato intencional. O agressor, aquele que pratica o bullying, ele quer que o outro seja atingido. Ele quer humilhar, quer intimidar, de alguma maneira prejudicar aquela outra pessoa. E é muito comum a gente ver em ambientes escolares, principalmente nas cidades maiores, quando a gente não tem mais a criançada brincando na rua, às vezes é brincando num clube, às vezes é brincando dentro de um condomínio, que pode também acontecer. E acontece com bastante frequência, mas é muito mais percebido de forma sistemática, de forma estrutural, talvez, nas escolas, entre a garotada ali, entre as crianças até a adolescência. E isso acaba sendo motivo de depressão, ansiedade, evasão escolar e, em casos mais extremos, então a gente não pode fechar o olho e falar isso sempre teve e é assim mesmo. Pô, a gente não vai mudar nada nunca? A questão, como alguns dizem, não é hoje a sociedade está muito chata, não pode se falar sobre nada. De fato, tem censura. De fato, tem coisas que não podem mais ser ditas ou tem que pensar algumas vezes para serem ditas. Isso pode servir para o bem, pode servir para o mal. A questão é, o bullying em especial, não dá para continuar fazendo uma coisa que sempre foi quase que uma forma de tortura para alguns. Eu tive a sorte, apesar de ter sofrido bullying, de não ter sido tão extremo. Na minha vivência pessoal, também fui alvo de bullying, como provavelmente grande parte das pessoas, mas também o meu grupo fazia bullying com algumas pessoas. E é importante parar para pensar. Hoje, depois de tantos anos, depois de ter me formado em psicologia, depois de ter passado por tantos cantos espiritualistas, de mudar totalmente meu olhar para a sociedade, para as pessoas, talvez de fato certas coisas poderiam ter sido diferentes. E, em geral, o bullying tem 3 elementos. O agressor, o bully, né, aquele que pratica o ato, e em geral ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, ele quer ser popular, ele quer ser visto como engraçado, por exemplo, ele quer destaque. Você tem a vítima, que em geral é alguém que tem uma autoimagem já fragilizada. É comum ser alguém mais quieto ou alguém que é visto como um alvo fácil. Tanto que pessoas que não têm uma autoimagem tão fragilizada acabam assumindo o apelido ou então não dá tanta importância, aí não dá certo e aí o bullying falha. Nem por isso não tem consequências na psique. Por mais que seja uma coisa passageira, de um período ou de uma tentativa, essas coisas pegam na gente. Antes de falar do terceiro ponto, é importante a gente ter consciência de que a gente tem responsabilidade pelo aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente fala. Então, quando você comete um ato de agressividade verbal, física, psicológica ou qualquer outro ato de agressividade, você tem responsabilidade sobre aquilo. Então, qual é a sua percepção sobre o outro? O que será que o outro te afeta tanto que você se sente de alguma maneira superior a ponto de ganhar louros em cima dele? Aqui a gente está falando da garotada, né? Que estão nesse movimento mesmo de transformação, de ter poder ou ter visibilidade
e ir contra valores impostos pela minha família ou igreja ou qualquer coisa assim. Então tem essa mudança, não é à toa que o adolescente é conhecido como rebelde, porque é exatamente o momento de tentar se afirmar como indivíduo e num grupo de forma que se distancie dos pais. Isso vai se mostrar, claro, uma grande besteira, no sentido de como é que uma pessoa de 16, 15, 17 anos já vai ter uma identidade madura e eu sei quem eu sou. Isso não vai acontecer tão cedo. Agora, não é só nessa idade que essas coisas acontecem e que as vítimas sofrem com isso. O sofrimento, por conta disso, pode durar anos e anos, décadas, mas a OMS, um estudo que ela fez sobre isso, dos 15 aos 29 anos, tem um índice importante de problemas extremos com relação a isso. Extremos, e que eu digo fatais, do próprio indivíduo consigo mesmo. O terceiro elemento são os espectadores. Eles fazem parte crucial da equação. Você tem o agressor, você tem a vítima e você tem quem vê a agressão. E aí é comum ter duas ações. Ou os espectadores riem, acham graça e assim atendem à expectativa do agressor, encorajam ele a continuar fazendo, ou ignoram, que também não é saudável para aquela comunidade de alunos, por exemplo. Ignorar é permitir, então continua sendo alvo, ele continua repetindo. Então, em grande parte, o bullying ele é realizado, ele é cometido por alguém que quer chamar a atenção, quer fazer parte de uma comunidade, de um grupo. Então tem sempre esse reforço. Todos acabam vendo a vítima como alguém desprezível. Isso pode não ser totalmente verdade, pode ter aqueles que se compadecem, mas ignorar é afirmar que realmente aquele ser, aquela pessoa não é digna de ser defendida, por exemplo, porque sim, aquela pessoa não está conseguindo se defender. Ainda mais se o agressor for grande, for maior que a vítima, ou então é mais mal encarado, é mais ameaçador, tá em grupo. Não é a única coisa, mas vai piorando, né? E esse fazer parte, inclusive, pode ser importante para a própria vítima. Fazer parte de um grupo sempre tem a ver com identificação, né? Esses grupos, eles se identificam, às vezes pela música, por um estilo. E é nesse vídeo tão importante e sério que sim, eu quero falar também da Insider. Afinal de contas, estilo, fazer parte de um grupo, apesar da gente olhar isso com muito cuidado, faz parte da nossa expressão enquanto indivíduo. E a Insider tem roupas desse tipo aqui que vocês estão vendo, que é anti-odor, evapora rápido o suor, então não deixa cheiro, então te deixa mais à vontade para poder se expressar de várias maneiras, é leve, então nesse calor que está fazendo nessa época do ano aqui enquanto eu estou gravando é ótimo, mas tem um tanto de coisa lá no site da Insider, roupa para frio, né, para inverno, roupas mais estilosas, roupas mais básicas, dá uma olhada lá, a tecnologia deles é maravilhosa, tem roupas de baixo também, tem meia, cueca, enfim, vale a pena e a gente tem um cupom maneiríssimo de desconto, você pode ver aqui embaixo e também no comentário fixado, na descrição do vídeo, e agora a gente tem um QR Code também que você pode acessar. Fica atento, Insider, muito obrigado pela parceria de sempre. A gente sempre usa, é isso aí, acompanhem a Insider aí que eles sempre têm coisas maravilhosas. Voltando aos espectadores, eles em grande parte são o sustento do agressor, o motor do agressor. Se os espectadores mudassem suas atitudes, talvez mudasse também o agressor. Mas isso não dá pra pedir, pra cobrar isso de crianças, de adolescentes. Ó, o pessoal que tá assistindo, se rebelem com... Não. Existem formas e formas, e cada estudioso, cada pesquisador, pedagogo, psicólogo vem tentando lidar com esse problema, que inclusive tem virado contra os professores, não só contra alunos. Hoje em dia, os valentões, os bullies, os agressores estão se virando contra os professores. Inclusive, as vítimas estão também sofrendo bastante na mão de professores que não sabem o que fazer com isso e muitas vezes também fingem que não está acontecendo nada e causam tragédias, né? Então, dos dois lados, o bullying não favorece ninguém. E aí nós temos uma possibilidade. Existe uma tendência, em alguns estudos, não é a única, em jogos, no lúdico. Porque, afinal de contas, como é que você impede o bullying? Difícil, né? Precisa de um trabalho coletivo da escola como um todo e para além disso também. Claro que os familiares também têm um papel importante nisso tudo, a educação, mas é na escola onde aparece e acaba sendo um problema escolar também. Então existem escolas que fazem uma série de dinâmicas, que quando percebem que está acontecendo o bullying, fazem trabalhos grupais ou então dinâmicas específicas para que os agressores desenvolvam uma maior empatia, comecem a compreender o que esse ato engraçadão, como esse ato engraçadão está afetando a vida da vítima. E tem se mostrado com alguns resultados.
positivos. Mas o lúdico e o brincar, eles também podem auxiliar nisso. Então, na brincadeira cooperativa, por exemplo, você tem o estabelecimento de regras, e isso por si só já é importante, até onde eu vou, o que sou eu e o que é o outro, mas também a cooperação entre os alunos, a cooperação entre essas pessoas, que faz com que eu veja o como o outro é importante para a coisa acontecer. E aí você tem uma infinidade de jogos cooperativos. Então preste atenção no seu cotidiano, não só nos adolescentes, mas no dia a dia. No seu dia a dia, como que você lida com o bullying? Você percebe? Seja no trabalho, seja na faculdade, em cursos, como é que é o seu olhar para o outro e como é que você se sente afetado ou não por uma situação específica. É claro, busque sempre ajuda profissional e qualquer pensamento esquisito aí contra a própria vida, procure ajuda de profissionais, inclusive o CVV, o Centro de Valorização da Vida, certo? Inclusive vai ficar aqui também na descrição do vídeo. Vamos refletir a respeito, deixar de ser tão polar e entender quando as coisas são importantes. Um beijo no seu coração e até a próxima.